Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Netão, eu sou músico profissional e trago aqui para vocês hoje uma oficina cultural chamada A Fusão da Música Clássica com Outros Estilos, pelo Bolsa Cultura da cidade de Franca. Queria mandar um agradecimento de coração à Prefeitura Municipal da cidade de Franca, ao prefeito Alexandre Ferreira e também à FEAC, para o diretor-presidente Matheus Caetano e todo o pessoal que trabalha lá na FEAC também, o Beto, a Fran, o Paulo, pessoal muito envolvido com a cultura, muito envolvido com o esporte. Eles determinam tudo na cidade, eles fazem isso daí acontecer, ok? Muito obrigado. E a minha oficina, ela é sobre os três compositores clássicos que eu acho importantíssimos, que é o Bach, o Beethoven e o Chopin, juntamente com três bandas de rock que influenciaram toda uma geração e da música que a gente ouve hoje, que são os Beatles, o Pink Floyd e o Queen. Essas bandas foram influenciadas por esses artistas clássicos, esses compositores. E também elas influenciaram todo o resto do mundo. A música nacional aqui, que a gente ouve, o country americano, o jazz, o blues, e inclusive músicas que são conhecidíssimas aqui hoje no Brasil, o sertanejo, todas essas músicas elas vêm de uma influência muito grande, principalmente com a música clássica. Eu vou mostrar para vocês qual é a metodologia de composição desses grandes gênios. Na verdade, é difícil falar de metodologia de composição, né, pessoal? O que a gente pode definir e ter alguma ciência é sobre a harmonia, como são feitos, como são os processos de harmonia, os blocos, como são criados os campos harmônicos, como eles são fundamentados, os modos gregos, as cadências. Isso a gente pode explicar e é o que eu vou fazer, dando continuidade nessa minha oficina, que são 6 módulos. Este é apenas o primeiro módulo, ok? Só que a grande pureza, a grande verdade da música clássica, ela vem da melodia. A melodia que toca nossos corações, e ela que é o mais importante, é a locomotiva da música, ok? Então, são gênios que vêm preparados e dotados de extremo talento. E sem mais delongas, vamos começar com uma breve história desses gênios. Vamos começar com a história do Sebastian Bach, que eu considero que é o grande mestre da música, ok? Então vamos lá, começando com este compositor incrível. Uma pequena história, e logo depois, na sequência, eu vou tocar uma música de cada um desses 3 compositores, ok? Vamos lá, hein, pessoal, vamos ver. Johann Sebastian Bach é considerado um dos mais importantes artistas da história da música. Além de músico e compositor, ele também era um organista alemão. Ele faz parte da tríade dos considerados músicos eruditos mais importantes da história, ao lado de Beethoven, Mozart. No caso, eu considero o Chopin também. Cada um tem uma visão a respeito. Mas o Bach é o grande influenciador da música clássica. Bach é da era da música barroca. Desde pequeno já teve influência do seu pai, que era professor de viola e violino, e ali ele já envolvido com a música, já tocava, já aprendia a ler partituras, e começou ali a grande história desse incrível compositor. Já na escola, ele se destacava muito, porque era um garoto prodígio, assim como todos os outros gênios, né, pessoal? Isso aí é uma coisa que acontece com todos, eles já nascem com esse talento. O Bach tem uma outra coisa, ele, além dele ser esse grande compositor, logo que ele começou, ele ainda era um adolescente, ele teve uma breve carreira de cantor. Ele estudou no liceu, onde como eles falavam, sua bela voz de soprano foi aproveitada para destacá-lo como solista. E ele começou a ganhar seu sustento como cantor, mas a mudança de voz interrompeu sua carreira, porque ele já não era mais um adolescente. Quando ele mudou a voz,
ele parou de cantar e continuou, só que ele continuou com os instrumentos de corda. E ele sempre foi um grande compositor, desde novo. E ele mudou para Weimar, onde ele aceitou um emprego como violonista na corte de John Ernest, que era o Duque de Weimar. Nessa época, o Bach já tinha produzido prelúdio para órgão chamado Cristo Jaz nos Braços da Morte. E logo em 1703 ele foi nomeado para o cargo de organista da igreja de São Bonifácio. E naquela época o Bach, ele tocava 3 vezes por semana, ele dava aula de música aos jovens do coral da igreja e ele já produzia sonatas, prelúdios. O Bach sempre foi um gênio excepcional. Nessa época ele compôs também Das Profundezas Clamamos, compôs também Deus é meu Rei, que é uma cantata número 7, que é inspirada no versículo do Antigo Testamento. Bach sempre teve envolvimento com a igreja e com os príncipes, com as cortes. Em 1717, descontente com o príncipe, porque não foi nomeado mestre da capela, ele pediu demissão e partiu com a esposa e 4 filhos para Cotten, contratado por outro príncipe, pelo príncipe Leopold, como mestre de concertos. E ele se sentiu meio deslocado, porque a austeridade do culto religioso dispensava o elemento musical. Então ele adaptou-se a uma música instrumental que era considerada profana e compôs os concertos de Brandemburgo, que são concertos para violino e várias sonatas. E apesar de lecionar para jovens e ter vários atritos, porque o Bach também ele não tinha um gênio assim muito bom, ele sempre foi uma pessoa geniosa, brava, ele não parava de compor. Em 1728, ele apresentou pela primeira vez a Paixão segundo São Mateus, só que o público reagiu com muita hostilidade. E o Bach, ele é cheio de polêmica, né? Como eu falei, ele tinha uma personalidade difícil, e isso o levou a sucessivos atritos com autoridades eclesiásticas, com músicos de igreja e até mesmo com fiéis, por variações e dissonâncias que ele introduzia em suas músicas. O Bach era um gênio, foi o maior gênio da música, só que a igreja não aceitava as mudanças, e o que ele sugeria de novidade ali eram mudanças no andamento, na duração dos prelúdios, ora lentos ou demorados, sabe? Ele alterava, ele fazia rapidíssimos ou então curtos, e isso desconcentrava os cantores e a congregação. Além disso, criticavam a sua aspereza no trato com os integrantes do coral. Também, quem dava conta, né? Um gênio desse introduzia coisas novas e ninguém aceitava, fazia cara feia para ele. Bom, por fim, o Bach pediu licença desse lugar aí, que é Lübeck, e partiu para concertos públicos. Em outubro de 1707, Bach casou-se com sua prima Maria Bárbara. O casamento durou 13 anos até o falecimento dessa sua esposa. Juntos, Bach e Maria Bárbara tiveram 7 filhos. 3 morreram quando ainda eram bebês. Dos 4 que resistiram, 2 se tornaram músicos profissionais como o pai. E em 1720, Maria Bárbara faleceu. Porém, no ano seguinte, Bach casou-se novamente com a soprana Ana Madalena, então com 20 anos. A moça era 16 anos mais jovem que o compositor, e permaneceram casados por 28 anos, até o falecimento de Bach, e eles tiveram 13 filhos, sendo que 7 morreram ainda jovens. A partir de 1740, Bach se afasta aos poucos da escola e, com 62 anos, se sentia pesado, andava levemente, e em uma viagem a Potsdam, foi conduzido pelo rei Frederico II ao salão onde se realizava um concerto e foi respeitosamente acolhido pelos nobres. Foi levado para ver um instrumento inventado pelo italiano Bartolomeu Cristofori. Bach sentou-se diante de um piano e dedilhou o teclado. Em seguida, tomou lugar diante de um velho cravo e improvisou sobre os temas sugeridos pelo rei. Ao terminar, sentiu pela primeira vez o calor dos aplausos. Jamais soubera o significado do triunfo. A sua última obra, A Arte da Fuga, foi produzida quando sua visão já estava debilitada. E aos 65 anos, Bach
estava totalmente cego. Faleceu na Alemanha no dia 28 de julho de 1750. A obra de Bach permaneceu na obscuridade até que em 1829 o compositor Felix Mendelssohn apresentou em Berlim A Paixão segundo São Mateus, cuja partitura descobrira por acaso. Na segunda metade do século XIX, foi criado um instituto de Bach responsável por coletar toda a sua produção. E graças a este trabalho, o mestre dos mestres começou a ser consagrado e hoje é considerado o pai da música clássica. É isso aí, pessoal. Tem que fazer o vídeo e fazer toda a produção aqui, não é fácil não. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma gravação de uma canção que eu fiz aqui, né, como composição do Bach, que eu acho que é a mais famosa que tem. Particularmente eu acho ela maravilhosa, que é Jesus, Alegria dos Homens, ok? Então, vamos lá para a canção. Beleza, hein, pessoal? Que maravilha! Essa música, ela é muito linda, é muito linda. Bom, agora vamos falar de um compositor maravilhoso também, que é o Beethoven, né, pessoal? Vamos lá. Ludwig van Beethoven foi um compositor, regente e pianista alemão. A Nona Sinfonia, conhecida também como Sinfonia Coral, por incluir um coro em seu quarto movimento, foi a obra que o consagrou em todo o mundo. Quando Beethoven estava com 27 anos, pessoal, começou a desenvolver os primeiros sintomas de surdez e aos 48 anos já estava inteiramente surdo. Isso é muito triste, né, pessoal? É complicado. Você imagina um compositor, um talento do nível do Beethoven, com esse problema de surdez. É muito triste. Eu imagino que deve ter sido terrível para ele. Beethoven nasceu em Bonn, na Alemanha, em dezembro de 1770.
Ele é neto e filho de músicos, então ele já vem de uma tradição musical dentro da família. Por isso que desde novo ele já começou a estudar cravo e violino, com apenas 5 anos de idade. Aliás, esses gênios, eles já nasceram com um talento excepcional e desde novo eles já começam a tocar e se manifestar a música e a arte de uma forma ímpar, que nenhum outro faz, né? O Beethoven começou a frequentar a escola pública e ele era muito tristonho e rebelde, porque o pai dele era alcoólatra e ele ficava muito triste por causa disso e por eles serem também muito pobres, de uma família muito pobre. Aí, com 8 anos, ele participou de um recital e foi apresentado pelo pai como um gênio. Já lá na escola eles falaram, esse cara é diferenciado, esse menino, esse garoto é diferenciado, ele é um gênio. E nessa época ele começou a aprender piano, esse instrumento no qual ele se destacaria muito mais tarde. E com apenas 11 anos de idade, ele foi nomeado organista suplente da corte, ao mesmo tempo que ele também já se aperfeiçoava ali no violino, com o grande mestre Rovantini na época, né? O cara era fera. E ele, assim, o Beethoven ele era virtuoso, ele tocava todos os instrumentos. Com apenas 13 anos de idade, ele já foi nomeado como solista de cravo na corte de Bonn. Imagina, isso daí é um fato, assim, excepcional para um garoto. E aí ele passou a receber a proteção do príncipe, que era o Max Franz, um governante de uns 300 pequenos estados que formavam ali o Império da Alemanha. Nessa época surgiu sua primeira obra, que chamava 9 variações para piano sobre uma marcha de Ernst Christoph Dresser. Não sei se é assim que fala, mas é por aí. E ele já em 1784, aí ele estava já com 14 anos de idade, ele escreveu 3 sonatinas para piano. Isso já faz do Beethoven um cara excepcional, né? Nessa idade ele fazer tudo isso. Nessa mesma época ele foi encaminhado para Viena para estudar com Mozart e levando uma carta de apresentação do príncipe. E ao tocar para o compositor ele ouviu: é assombroso, prestem atenção nesse rapaz, porque ele ainda fará com que o mundo fale a seu respeito. Imagina só, o Mozart falou isso dele, né? 2 meses depois disso, a mãe ficou doente e morreu e ele teve que voltar para Bonn. E logo também depois morreu a irmã dele. E aí ele continuou trabalhando como cravista da corte e sustentava a casa. E já com 21 anos de idade, mais ou menos, o Beethoven já era super conhecido, ele desfrutava de um prestígio junto à nobreza de Bonn, e as famílias mais influentes faziam questão da companhia do músico nas festas. Ele já era o cara na época, né? Mas mesmo assim, ele consolidou fortes amizades lá em Viena, e em 1788 ele conheceu um conde, que é o Ferdinand Ernest, que logo o tomou sob sua proteção. Então a corte, os condes, eles protegiam o Beethoven. E aí ele simplesmente saiu da sua terra natal para nunca mais voltar. Quando ele chegou à capital da Áustria, fazia 1 ano que o Mozart tinha falecido. Passou a tomar aulas com Haydn, com quem ele não se entendeu. O Beethoven tinha um temperamento mais hostil, ele não era um cara assim que aceitava muito as coisas, ele era bravo. E aí ele se instalou numa pensão, o príncipe falou que queria que ele se dedicasse inteiramente à música. E toda sexta-feira ele fazia os recitais. Já logo nas primeiras apresentações, Beethoven era um sucesso. E fazer concerto para piano era muito aplaudido. Ele era o cara da época ali. Em seguida também ele publicou os 3 trios para piano, que é violão, violoncelo, dedicado ao príncipe Lichnowsky, e depois das 3 sonatas para piano. E seu crescente prestígio ali de alunos, convites para recitais,
lhe proporcionavam uma certa folga financeira, o que lhe permitia usar roupas elegantes e o tornasse bem sociável. Beethoven era um cara baixo, ele era forte e ele tinha o rosto marcado pela varíola. E a partir de 1797 teve início o drama, que se converteria na sua grande tragédia. Ele estava ficando surdo, né, pessoal? Isso daí é muito triste, porque ele tinha apenas 27 anos e ele já começou com vários sintomas ali. Beethoven foi ficando deprimido, muito retraído, começou a beber demais, a sua vida dali começou a despencar. E ele perguntava, o que será que tem nos meus ouvidos? Ele não conseguia entender o que estava acontecendo ali com ele. E nessa época também ele se apaixonou por uma aluna, que também não deu muita bola para ele. E aí, só que ele ficou muito triste. E aí ele entrou numa fúria com o trabalho e compôs uma sonata que se chama Sonata em Dó Menor para piano, que tornou-se conhecida como Patética. O pessoal, assim, tirava meio um sarro nele também. E na composição dessa obra-prima, que foi uma obra-prima, ele conseguiu uma técnica de piano insuperável. Logo depois que ele tinha abandonado o cravo também, ele já estava tocando piano. E Beethoven, em 1800, ele escreveu para o seu médico relatando que estava perdendo a audição. E a perda da audição dele foi progressiva e se arrastou durante 3 décadas, ou seja, com 48 anos, o Beethoven já estava totalmente surdo. Muitos suspeitam que a surdez do compositor teria sido consequência da varíola. Só que, mesmo assim, Beethoven, nesse início mais brilhante da carreira, ele produziu grandes sinfonias que lhe deram essa imortalidade, essa genialidade que hoje a gente está aqui falando dele. Beethoven escreveu 9 sinfonias. As pessoas conhecem bastante a 9ª sinfonia, a 5ª, que é a mais famosa, que eu vou tocar hoje aqui para vocês ouvirem. Só que a 3ª sinfonia é por muitos considerada a mais linda de Beethoven. Porém, a obra de Beethoven é inteira maravilhosa. Tem um detalhe na 9ª sinfonia, quando ele foi apresentar ela, ele já estava totalmente surdo. E ao final da apresentação teve uma tempestade de aplausos saudando o compositor. Só que ele estava completamente distraído, olhando fixamente para a partitura e continuava de costas para a plateia, como era habitual. Então, um solista pegou o Beethoven e o virou para a plateia que o estava ovacionando. Mas, na verdade, o Beethoven já não escutava mais, ele estava totalmente surdo. Nos últimos anos de Beethoven, ele muito velho, já totalmente surdo, já não tinha mais motivação, estava muito deprimido. Muitas pessoas, editores da Inglaterra, encomendavam composições, mas num dia de um inverno severo que castigava a Áustria em 1827, ele já cansado pelos longos anos de atividade intensa, foi atacado por uma pneumonia e surgiram ainda umas complicações hepáticas e intestinais, e o Beethoven morreu em Viena, na Áustria, aos 56 anos, no dia 26 de março de 1827. É isso daí, pessoal. Essa é a vida dos grandes gênios. Opa, olha a luz aí, né? Essa é a vida dos grandes gênios, né, pessoal? Não é fácil. Bom, agora, como eu falei, eu vou tocar para vocês, eu vou tocar o primeiro movimento da 5ª Sinfonia do Beethoven, porque ela é muito longa e é maravilhosa. Vamos lá.
Isso aí, pessoal. Essa é maravilhosa essa música também, como todas, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre Chopin, ok? Vamos lá. Frédéric Chopin foi um músico polonês radicado na França e considerado um dos mais importantes compositores para piano e admirado no mundo inteiro. Ainda criança, Chopin estudava piano com sua irmã mais velha, Ludwig. Em 1816, começou seus estudos no piano e, em 1817, com 7 anos, Chopin viu sua primeira obra, Polonaise em Sol Menor, ser publicada em uma revista. Em 1818, fez a sua primeira apresentação em um recital realizado no Palácio Radziwiłł, quando executou o concerto em mi bemol de Adalbert Giroswet. Em 1822, passou a estudar com Joseph Einstein, diretor do Conservatório de Varsóvia. Durante os estudos no conservatório, Chopin escreveu diversas composições, entre elas a fantasia sobre árias polonesas, Opus 13. Em julho de 1829, chegou ao fim o curso no conservatório. Em seu diploma estava anotado capacidade excepcional, gênio musical. Em 1829, Chopin fez sua primeira visita a Viena, onde procurou um editor para oferecer-lhe suas obras. O comerciante sugeriu que Chopin realizasse uma apresentação pública. E foi assim que, em agosto de 1829, ele fez a sua estreia, empolgando a plateia vienense, que exigiu uma reapresentação na semana seguinte. Chopin ficou só algumas semanas em Viena e, em março de 1830, estava no palco do Teatro Nacional de Varsóvia, onde apresentou o concerto em Fá menor, que compôs em homenagem ao seu amor secreto, Konstantia Gladkowska. Com 21 anos, Chopin fez sua segunda visita a Viena. Desta vez ele tinha a sensação de que estava deixando a pátria para sempre. E na bagagem levava sempre uma caixinha de prata com um pouco de terra da cidade que ele nascera. Desta vez, a Viena que ele encontrou estava bem diferente daquela que o havia acolhido. Tinha dezenas de pianistas disputando um lugar e as salas de concerto só aceitavam contratos com meses de antecedência. As dificuldades tornaram-se maiores ao saber da decisão russa de usar o exército da Polônia para sufocar o movimento nacionalista dos belgas. E numa carta à família, ele desabafa: "Afinal, o que estou fazendo aqui?" E atormentado por tanta incerteza, ele compõe 2 peças sombrias e dramáticas. Então Chopin resolve seguir para a França. No caminho passa por várias cidades na Áustria e demora-se em Munique, na Alemanha, e fica sabendo que na Polônia o levante não teve êxito e diversas pessoas foram levadas para as prisões da Sibéria. Sob o impacto desse desgosto e quase sem dinheiro, ele escreveu o Opus 10, posteriormente conhecido como Revolucionário. Ao chegar a Paris, o pianista traduziu seu nome para Frédéric François Chopin. Com uma carta de apresentação que levara para Ferdinand Payer, logo foi apresentado aos mais destacados músicos da cidade. Chopin volta aos salões aristocráticos e passa a dar aulas para as pessoas mais ricas de Paris. Depois da penúria, instala-se em um luxuoso apartamento, compra carruagem, contrata cocheiro e criados. Em 1833, publica numerosas criações, mas muitas ficaram nas gavetas por cobrar preços exagerados. E estas obras só foram publicadas após sua morte. São deste período as 5 mazurcas, Opus 7, o trio para piano, violino e violoncelo e os 3 noturnos, Opus 9. Em 1834, Chopin fez uma excursão para a Alemanha, onde passou a ser aclamado por unanimidade. Recebeu muitos convites para ficar. De volta à França, finalmente recebeu a visita da família, sem saber que seria a despedida. Ele estava feliz e escreve obras alegres, como o Bolero, Opus 9. Mas, em 1835, Chopin adoeceu, vítima de tuberculose, e foi obrigado a recusar diversos convites para recitais.
Em 1836, ficou noivo de Maria e a pede em casamento. De volta a Paris, as cartas de Maria se tornam raras e, em 1837, vem a ruptura. Deprimido, reúne todas as cartas e escreve no maço Moja Beda, isto é, minha desgraça. Neste período, muito difícil, né? O Chopin continua a lecionar e compõe as 4 mazurcas, opus 33. E no final de 1837, Liszt lhe apresenta a escritora Aurore Dudevant, que assinava com o pseudônimo de George Sand, que lhe provoca a observação. Mulher estranha, será mesmo mulher? Chego quase a duvidar. Chopin era uma pessoa frágil, doente e pessimista. Sand era saudável, impetuosa e extrovertida. Ela com 27 anos, ele com 34. E depois da antipatia inicial, Sand passou a ir com frequência de sua casa para ver Chopin em Paris. Então Chopin compõe a Marcha Fúnebre. Sua relação assumiu caráter definitivo em 1838. Depois de vender os 24 prelúdios, opus 28, Chopin, Sand e seus 2 filhos partem para a ilha de Maiorca, mas com as chuvas e a umidade, a saúde de Chopin se agravou. Logo depois foram obrigados a se retirar da cidade e se instalam no convento de Valdemosa. É uma antiga edificação abandonada, fora do povoado. Com a doença piorando, Chopin busca tratamento em Barcelona, Marsella e na casa de Sand. Em 1839, se recuperando, compõe Noturnos, opus 37. De volta a Paris, debilitado, precisando de cuidados, recebe a ajuda dos amigos para pagar suas despesas. Vive em um apartamento alugado e o relacionamento com Sand chega ao fim. Em 1848, com melhoras na saúde, Chopin realizou seu último concerto na sala Pleyel. Em abril, em companhia de uma aluna, parte para a Inglaterra, onde leciona e realiza diversos concertos, um deles em benefício dos exilados poloneses. A luta de Chopin contra a morte se estendeu por longos meses e diariamente recebia visitas de pessoas importantes da sociedade francesa. Frédéric Chopin faleceu em Paris no dia 17 de outubro de 1849. A pequena caixa de prata que Chopin trouxera de sua pátria foi aberta e um punhado de terra polonesa foi colocado em sua sepultura. Cumpria-se ali seu último desejo. Sand não compareceu ao funeral. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram do meu francês mineiro, né? Bom, agradeço a você que veio até aqui comigo. Agradeço demais eu fazendo a edição aqui, tá uma beleza mesmo. E agora vocês fiquem com uma música maravilhosa do Chopin que eu gravei, que chama Nocturne Number 9. Muito obrigado, espero você no módulo 2 para a gente dar continuidade a todo esse raciocínio. Valeu, grande abraço a todos! Olha lá, não foi, mas mais vai, viu? Aí, agora foi, ó. Obrigado!